Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês e o texto está lá no livro de Mateus, o capítulo é 12 e o versículo 14 em diante. E diz assim: E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, ele se retirou dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aqui Jesus tinha curado um homem que tinha a mão mirrada e era um sábado. E havia ali uma grande discussão entre os judeus que de sábado não podia, se fazer nenhuma tarefa. E Jesus ali já havia exortado a todos eles, dizendo que eles eram hipócritas, porque se algum animal deles caísse num sábado em alguma ribanceira, tivesse em perigo, com certeza eles iriam ali ajudar. E se um animal que é menos importante do que um ser humano, um filho de Deus, eles ajudariam, por que então Jesus não poderia ajudar um homem que estava ali tantos anos sofrendo com aquele problema? Então Jesus fazia milagres e maravilhas, e aqueles grupos de fariseus, que eram um grupo de judeus que eles se distinguiam por causa da adoração que eles tinham pela Torá, a observação da lei e o templo. E aí haviam esses outros também grupos de judeus, que eram os saduceus, que eles eram mais de alta classe, eles serviam no sinédrio, que era um tipo de um conselho ali, o tribunal na cidade. Eles eram favoráveis ao helenismo, então eles tinham uma interpretação literal da escritura e da lei, e eles não criam na vida pós-morte. Aí eu quero até abrir um adendo aqui antes de terminar o que eu ia falar, que desde sempre houve distinção, houve guerras, contendas, brigas por causa de pensamentos contrários. Uns acreditam numa coisa, outros em outra. Então, de onde já veio, no próprio povo judeu, tanta distinção ali de pensamentos, quando na verdade o que Deus mais queria era que o povo crescesse, multiplicasse, fosse unido, E nunca que Deus ia querer pessoas guerreando por causa do nome dele, dizendo: eu sou do fulano, eu sou do ciclano, ficando ali fazendo contendas, facções mesmo, E a Bíblia fala sobre isso, que Deus não se agrada de facções. E hoje as pessoas pensam que facções são só criminosas, mas sempre há grupos de pessoas que se opõem a ideias. Por que não procurar entender qual é a ideia do outro? Porque sempre está fazendo guerras e contendas, quando somos tão diferentes, criados pelo próprio Deus. Então, voltando aqui no texto, Jesus, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas, E aí eles começaram a perseguir Jesus, querendo matá-lo, porque ele estava fazendo aquelas obras. Só que a hora dele, o tempo dele ainda não havia chegado. Como ele obedecia a tudo quanto o Pai, Deus Pai havia entregue por missão, então ele tinha essa proteção de Deus, que usava até pessoas e multidões para que ele por ali desaparecesse na hora das contendas e ele não fosse apanhado por eles. Então, quando esse versículo aqui fala
da cana que não se quebrará, está representando pessoas que elas estão ali perdidas, pessoas que sofrem muito, já são canas quebradas ou varas quebradas, né? E o morrão que fumega ou pavio fumegante são aquelas pessoas que têm as suas forças já se esvaindo, já se acabando. Então, isso tudo não aconteceria, porque ele veio para triunfar, né? Então, esse juízo que Jesus veio seria para triunfar. E no seu nome os gentios esperarão. Então, os gentios eram os povos que não eram judeus, que não faziam parte daquelas famílias, dos clãs, né, que vieram lá do povo hebreu, né, aquela história lá do Antigo Testamento. Só que Jesus veio para um novo momento. Deus estava criando ali um novo momento, um novo plano, para que todos nós nos ajuntássemos em um só nome de Jesus Cristo para chegar até a Deus, por ele ser o mediador. Mas aí, só para variar, houve total separação novamente. Quer dizer, aí o povo começou a adorar os próprios apóstolos, né, que Deus tinha separado para que a igreja se expandisse no mundo afora, para enviar a salvação que Jesus Cristo veio trazer. E aí o povo começou a se dividir, já começou a canonizar, né, a igreja que se diz a igreja única que foi deixada por Cristo, fundada através de Pedro, mas não tinha nada a ver. Pedro nunca pediu para ser canonizado, para ser santificado, virado estátuas de comércio, assim como Paulo e todos os outros, porque o que realmente Jesus Cristo veio fazer na terra foi fazer essa mediação de Deus com o homem, para ser uma ligação direta, né, do homem com Deus. Só que as pessoas distorcem tudo, fazem tudo de uma maneira diferente do que é o projeto de Deus. E a história segue, porque sim, Deus nos dá o livre-arbítrio de fazermos escolhas. Eu escolho todos os dias estudar, saber a fundação da igreja, de onde vieram esses costumes e tal. Mas as pessoas que não fazem isso, elas acreditam no que é contado para elas. E eu nasci num povo, né, na minha família, eles diziam que eram católicos. Nunca ninguém pisava pé em igreja nenhuma, só ia lá para batizar as crianças, de vez em quando um casamento, mas uns frequentavam centro de macumba, outros frequentavam centro espírita, e eu ficava ali toda perdida, era criança, eu ia com todo mundo onde me levasse. Porém, quando chegou a minha vida adulta, eu sentia no meu coração ardendo um chamado para a vida espiritual, e eu queria realmente descobrir quem é que estava mais certo, quem é que estava mais errado. Eu frequentei centros tanto de mesa branca como centro espírita, de Umbanda. Depois eu estudei com o pessoal que era testemunho de Jeová, também procurei me informar sobre budismo, então todas as coisas, sabe, por curiosidade, até que eu realmente entendi essa cultura aqui mostrada, né, pela Bíblia, essa cultura cristã verdadeira, genuína, enraizada realmente em Jesus, nos apóstolos, o que eles ensinavam, e procurar praticar isso. Então isso não tem nada a ver com religião. Hoje é claro que uma pessoa que estuda muito a Bíblia, uma pessoa que faz teologia, uma pessoa que tem uma ligação com o Espírito Santo de Deus, ela pode fundar uma igreja. Mas infelizmente são tantas pessoas fundando igrejas que não tem nenhum fundamento, na verdade, não tem conhecimento bíblico, e aí escandaliza, envergonha, e as pessoas acabam se afastando por causa de outras, né, pessoas que estão dentro da igreja, que ficam ali taxando pessoas, querendo dizer quem vai para o inferno, quem não vai, e todas essas discussões
desnecessárias e que não somam a nada. Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar conhecimento na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque Ele é realmente um mestre. Nas outras religiões, que nem cristãs ou pessoas que nem têm religião nenhuma, citam versículos bíblicos em livros publicados, citam versículos bíblicos e elas não sabem realmente a raiz de tudo aquilo, qual é o verdadeiro sentido do cristianismo, o que Cristo veio trazer, qual a libertação que Ele veio dar. Não foi para aquele povo religioso, não foi para aquele povo que já se achava demais. Ele veio para os pequeninos, para os perdidos. E isso eles não admitiam. Eles queriam matá-lo, eles queriam tirá-lo de circulação, porque além dos ensinos dele serem muito profundos, vinham do próprio Pai do céu, ele também fazia milagres e curava pessoas. Ele passou a vida toda dele sem conquistar nada para ele. O que ele veio fazer foi essa grande conquista para cada um de nós, como um grande modelo, um grande mestre, um grande ensinador. Se nós seguíssemos, ou pelo menos buscássemos seguir uma boa parte do que ele ensina, a vida de todos na comunidade seria muito melhor, porque ele fala o tempo inteiro de amor, de almas, de vidas feridas, de ajudar pessoas, e muitas vezes nós julgamos pessoas. Eu ouvi uma certa vez uma história de uma criança que dava muito trabalho, e aí o pastor daquela igreja, ele falou assim: eu vou lá conversar com a sua mãe, porque os pais não frequentavam a igreja. E aí ele falou assim: pode ir a hora que você quiser, ela está sempre em casa. E aí um dia esse pastor, é de uma igreja, eu estou contando aqui uma história real, ele foi até a casa desse menino para conversar com os pais, porque os pais nunca davam educação, não dava diretriz ali para aquela criança, porque que era tão perturbada. E aí esse pastor chegando lá, o que ele encontrou? Uma mãe drogada, com agulhas, seringas, tudo ali. Ela era usuária de droga e aquela criança não tinha mãe, ela não tinha pai, ela não tinha família, ela não tinha nenhuma base familiar. Então, como a gente pode julgar as pessoas sem saber qual foi a base familiar que essa pessoa teve? Porque falta empatia. Porque se nós nos atentarmos com a dificuldade, a dor de cada um, se nós tivéssemos 1% do que o mestre tinha em se importar com as pessoas, ao invés de apenas apontar e dizer: com esse comportamento você vai para o inferno, quando na verdade o céu vai estar cheio, muito cheio, repleto de pecadores arrependidos, de pessoas alcançadas por Deus, que talvez nesse momento que você cruze com essa pessoa, que o seu dedo está apontado para ela, em um momento seguinte o Senhor Jesus vem através de outra vida e acolhe aquela vida e recebe aquela vida no reino dele. E para tua surpresa, pode ser que você um dia vá para a eternidade, encontra aquela pessoa e pensa: como é que veio parar aqui aquele infeliz, aquele pecador? Então para de ficar tentando julgar a vida das outras pessoas. O que você não puder ajudar também não atrapalha, e o que você não puder ajudar, deixa que outra pessoa vai ser recrutada pelo próprio Deus, para que aquela pessoa que Deus quer alcançar seja alcançada no tempo oportuno. Bom, eu já estou me estendendo muito nessa mensagem, eu quero encerrar por aqui. Meu coração está ardendo nesse momento. Que em nome de Jesus nós possamos julgar menos e acolher mais todas as pessoas, entendendo que cada pessoa tem uma história de vida muito diferente da nossa, e que os nossos sofrimentos não podem ser colocados acima dos sofrimentos dos outros, porque cada um de nós veio aqui para viver uma história, e os que mais sofrem são os que mais têm a superar. Então, em nome de Jesus, receba essa mensagem no seu coração, não como uma repreensão, mas como
algo vindo direto do trono de Deus para as nossas vidas. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui nessa mensagem. E eu peço que Deus te abençoe grandemente em todas as áreas da sua vida. Essa é a minha oração para hoje. Que Deus te faça prosperar, te dê esse desejo de buscar mais entendimento nele para crescimento em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu querido, minha querida que está comigo aqui até agora e até uma próxima mensagem.